Olá pessoal, hoje é dia 9 de julho e é um dia interessante para falar sobre história brasileira, porque hoje é comemorada a Revolução de 32 no estado de São Paulo, Revolução Constitucionalista, e é interessante que nós não vemos muito dessa celebração em outros locais do país. Quase em São Paulo nós não vemos uma verdadeira celebração disso, que foi nada mais nada menos do que uma luta assimétrica travada contra o Hitler brasileiro, contra Getúlio Vargas, que nada mais era do que um bandido, nada mais era do que um cruzamento estranho de Benito Mussolini com, sei lá, Didi Mocó, uma espécie de trapalhões no reino do fascismo carnavalesco, uma coisa assim. E mesmo estando em desvantagem numérica, em desvantagem técnica, as tropas paulistas enfrentaram as tropas do governo nacional e conseguiram assim garantir que o governo mudasse o seu posicionamento. Mesmo sendo derrotadas, elas garantiram que o governo mudasse seu posicionamento e fosse feita uma constituinte no Brasil, fosse respeitada uma constituição. Porém, o que é que nós vemos dessa história hoje em dia? Nós vemos piadas, nós vemos uma redução tremenda dos fatos. Porque eu não sei como é nos outros estados do Brasil, mas aqui em Minas, quando isso é estudado como uma coisa menor na escola. É estudado como se fosse uma coisa irrelevante. E a cultura que existe em torno disso, os livros de histórias que citam os acontecimentos, citam como se fosse um grande conjunto de trapalhadas, uma grande piada, quando na realidade foi talvez o único momento em que houve uma verdadeira resistência ao fascismo dentro do Brasil. Não essa resistência vagabunda, essa resistência mentirosa que existe hoje a um fascismo imaginário, mas sim uma resistência de verdade. E isso não acontece só com a Revolução de 32, não. Isso acontece com todos os fenômenos históricos na história do Brasil. É uma coisa deprimente. Desde Dom Pedro I, que é pintado na história como um bêbado atrapalhado, Dom João VI, que é pintado como literalmente um inválido incompetente, Dom Pedro II, que é pintado como um idiota. Isso é uma óbvia tentativa de destruição da história do Brasil, de destruição da identidade do povo. E no lugar de verdadeiros heróis que nós tivemos no Brasil, de verdadeiras pessoas dignas, pessoas notáveis, nós vemos outras pessoas sendo alçadas ao patamar de heroísmo de uma forma que chega a ser quase anedótica. Por exemplo, o Zumbi dos Palmares, que na realidade era só um bandoleiro de estrada que sequestrava pessoas, matava e fazia tudo aquilo que a gente está acostumado a ver no Cidade Alerta, nesses programas de violência da polícia e tal, mas não em heróis de verdade. Enquanto pessoas dignas, pessoas que realmente lutaram pelo Brasil, são tratadas como se fossem lixo, como se fossem idiotas. Então realmente eu vejo que é claro, é óbvio, o movimento em torno da destruição da história nacional, em torno da cultura nacional, e infelizmente a única solução que nós temos para isso é falar da história com as pessoas. É falar com as pessoas a respeito daquilo que aconteceu, é pegar um dia como hoje e comentar sobre os fatos, é comentar com seus amigos, com a sua família, fazer esse trabalho de formiguinha mesmo e tentar chegar em algum lugar, porque se for depender da escola, eu acho que nós vamos ficar bem para trás. Valeu pessoal, não deixem de se inscrever no canal e até mais.